Senhora senadora Ana Amélia, que preside a sessão, senhores telespectadores, telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o meu estado, o Amapá, hoje é o líder em desemprego. Batemos na casa do 21,5% de desempregados, segundo o IBGE. É uma situação alarmante. E numa região próspera, uma região riquíssima, com amplas possibilidades de desenvolvimento local. No entanto, nós estamos vivendo a pior crise da história do trabalho, do desemprego no Amapá. Segundo a série histórica divulgada pelo IBGE, nós tivemos um crescimento de 2,7% no último trimestre, 2,7% de desempregados, não é? no último trimestre, comparativo com o trimestre de 2017. Nós temos hoje, pasmem, 79 mil pessoas desempregadas, numa população pequena, não é? Claro que tem consequência da crise nacional, e eu alertei aqui dessa tribuna de que o impeachment aprofundaria a crise no país. Alertei várias vezes e até conclamei os senadores para que buscássemos uma outra alternativa para não ferir a democracia e tentar buscar uma saída para a crise econômica, para evitar o que nós estamos vivendo no país. Hoje, nós temos um crescimento nacional do desemprego e o meu estado amarga esses índices terríveis de desemprego e também, claro, de analfabetismo. Então, os indicadores sociais do Amapá se deterioraram muitíssimo nos últimos anos. A capacidade de investir do Estado desapareceu. Eu lembro que, no meu último ano como governador do Amapá, em 2002, no orçamento de 965 milhões de reais, o orçamento não chegava a 1 bilhão, em 2002, nós investimos só na Secretaria de Infraestrutura, que cuida de construir escolas, manter unidades de saúde, colocar água, esgoto, 92 milhões de reais, quase 10% só nessa área do Orçamento Geral do Estado. O ano passado caiu para 43 milhões. 15 anos depois, o investimento do Estado nessas mesmas áreas caiu para 43 milhões, ou seja, o Estado não está dando conta de manter, não é, manter as suas repartições públicas, né? Estão caindo aos pedaços, as escolas estão caindo aos pedaços, as unidades de saúde, os hospitais, é uma situação dramática. Agora, essa questão de desemprego, ela tem um viés local, da má gestão. A má gestão ela é generalizada no nosso país. A disputa é para saber quem é o pior gestor, não é? E eu acho que um gestor que ostenta 21,5% de desempregado não pode ter outro pior, não é? Porque o emprego é uma necessidade, não é? O ser humano, o cidadão sem trabalho não tem como sustentar a sua família. Mas e aí tem esse viés local. O que aconteceu no Amapá para que nós chegasse a esse nível absurdo de desemprego? O governador, o primeiro ato dele ao assumir lá em 2015 foi aumentar o seu próprio salário e dos seus secretários. Olha, e também parcelar o salário dos servidores públicos. Numa terra em que o Amapá, mais de 40% do PIB, eu diria mais de 40% do PIB, é bancado pelo Estado,
pelos recursos públicos, não é? Seja da União Federal, do Estado e do município. A economia, a contribuição desse setor público deve gerar em torno de 45% da economia. Então, se você tem uma boa gestão dos orçamentos públicos, não haveria razão para esse tamanho, para tamanho de desemprego. O problema é a má gestão desse orçamento. E, olhe, se eu comparar o orçamento per capita do meu estado, senadora, com o estado do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que o Amapá tem uma receita per capita orçamentária que pode chegar até 2 vezes a do Rio Grande do Sul. O problema é a falta de entendimento político naquela sociedade. É necessário entender que não se faz política sem orçamento. O orçamento é o instrumento da política, não é? Se não tem dinheiro, não tem política pública. Ora, nós temos um orçamento acima de 5 bilhões nesse momento. Estava falando em 2002, não chegava a 1 bilhão. Hoje está 5 bilhões e meio. Então, há uma apropriação, alguns chamam de corrupção, não é? Quando se apropria de dinheiro público de maneira criminosa. No Amapá, infelizmente, essa é uma realidade chocante, né? Enquanto o governador, ao assumir, o primeiro gesto é aumentar o seu próprio salário. E depois, que na verdade ele teria, numa situação de crise, senadora, ele teria não apenas congelar o seu próprio salário, mas reduzir o seu próprio salário para dar o exemplo, não é? E, aliás, eu fiz isso na Prefeitura de Macapá em 1989. Eu assumi a Prefeitura numa situação de uma crise brutal, e aí nós reduzimos os salários do prefeito e de vereadores, e fizemos uma economia de guerra, e equilibramos a prefeitura. Né? Naquela época não tinha as benesses que tem hoje. Hoje os prefeitos falam, não é, dos problemas, das inúmeras tarefas que lhes foram transferidas, é verdade, não é? Mas hoje as prefeituras contam com mais recursos do que contavam naquele período lá, logo depois da Constituinte de 88. Portanto, há uma questão de gestão e também de acompanhamento, porque o que é que faz o atual governo? Ele gere mal recursos, não é? Parcela salário, desempregou 2.100 vigilantes para substituir. Isso é uma coisa maluca, né? Em plena crise de emprego, de crise econômica, o governador decide retirar do mercado de trabalho 2.100 vigilantes e, em seu lugar, colocar um monitoramento por controle remoto das escolas. O que é que aconteceu? As escolas foram saqueadas. As escolas públicas e a rede de escola pública estadual tem escolas belíssimas, escolas maravilhosas. Não é? A estrutura escolar lá é muito boa, senhora senadora. E aí o governador retira 2.100 pessoas do mercado de trabalho para substituir por tecnologia. É evidente que a tecnologia é fundamental, não é? Mas não pode, nesse momento, substituir mão de obra. Ou substitui, mas dando outro destino a essa mão de obra que foi substituída, que não seja a amargura do desemprego. Então, essas são questões que a sociedade precisa acompanhar, porque quando você faz o acompanhamento da gestão financeira, do dinheiro que nós pagamos de impostos, não é? Tem que ser acompanhado. Essas pessoas não podem... A sociedade não acredita mais na gente, e com razão, não é? A crise é da representação política. Imagine, como é que alguém vai acreditar numa política em que a pessoa substitui 2.100 vigilantes, desemprega essas pessoas para colocar a câmara de monitoramento nas escolas, e isso não resolveu o problema, as escolas foram saqueadas. Qual é a confiança que a sociedade pode ter naqueles que ela escolhe? Que a sociedade que escolhe, a sociedade que elege o deputado, elege o senador, elege o governador, elege o presidente.
E qualquer um eleito, senhora presidente, eu considero que é melhor do que qualquer um imposto. Né? É fundamental que seja eleito. Agora, o eleitor, e aí é que vem o nosso trabalho permanente de ampliar a democracia, de estimular o cidadão a participar da democracia, e ele pode participar acompanhando os gastos públicos. Temos aí os portais da transparência. Aliás, a lei da transparência vai completar 9 anos no dia 27 de maio. 9 anos de sua promulgação e 9 anos e 5 anos da sua entrada em vigor pleno, não é? Que foi a partir de 2014. Então, a lei da transparência permitiu ao cidadão acessar as informações independente de requerer, de pedir, não. A lei da transparência obrigou o Estado brasileiro a disponibilizar todas as informações relativas à execução orçamentária e financeira no portal de transparência. Então, cabe ao cidadão, na sua prefeitura, na Câmara de Vereadores, acompanhar os gastos. Não custa nada você... Pô, a gente navega toda hora. Nós vivemos com a internet. Eu tenho feito a pergunta em todo canto que eu vou. Eu digo, quando você acorda, qual é o primeiro objeto que você lança a mão? É a escova de dentes ou o celular? É o celular. É o celular. E no final da noite, não é? A última coisa que você faz não é escovar o dente. Você escova o dente e depois vai para o celular para depois dormir. Então, a internet faz parte da nossa atividade cotidiana, não é? E nós podemos usar a internet para monitorar gastos, para acompanhar os gastos. Nós fizemos várias experiências, dezenas de projetos de gestão compartilhada no Amapá, acompanhando a execução financeira de obras de compra de equipamentos e de serviços de emendas parlamentares nossa. O resultado é extremamente positivo. O resultado é de que as obras são concluídas no prazo, com qualidade e sobra dinheiro. Olha, a sociedade precisa se apoderar desses instrumentos que já existem e que poderão existir no futuro. Nós já aprovamos aqui a lei da gestão compartilhada que institui, que estabelece regras claras para que o cidadão possa se organizar em grupos de WhatsApp e fazer o monitoramento dos gastos públicos. Eu acho que aí sim, se a gente conseguir essa mobilização ampla, o cidadão vai ter a possibilidade de acompanhar de perto e também de medir a capacidade de gestão dessas pessoas. Eles vão, inclusive, com essa lei, a sociedade vai poder acompanhar os nossos mandatos. É tudo que eu quero, que o cidadão se inscreva, não é, no portal de transparência do Senado para acompanhar o meu mandato. Eu gostaria, além das redes sociais, do Facebook, não é, do Twitter, que a gente está presente, debatendo, discutindo, mas o ideal era que um grupo de cidadãos se inscrevesse aqui, mandasse, olha, eu quero o senador Capiberibe acompanhar passo a passo o seu rastro, saber o que é que você faz, não é? Hoje isso é possível. Pode mandar para mim que eu reúno um grupo de WhatsApp, que eu entro no grupo e dou todas as informações que vocês precisarem. Que essa, na verdade, é uma forma da gente ir ensaiando essa sociedade do futuro, essa sociedade em que o cidadão vai estar coladinho com o poder público, acompanhando tudo aqui, todas as decisões tomadas. Porque hoje a tecnologia nos permite, os aplicativos estão aí para isso. Era isso aí, muito obrigado, senhor.